Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a interpretação do Laplaciano, tá? Essa aula vai ser uma aula puramente de uma demonstração para convencer a todos de como é que você pode interpretar o Laplaciano de uma forma correta. Bem, eu vou fazer a análise para uma dimensão, né? Para uma variável somente, perdão. E aí futuramente eu vou generalizar para mais dimensões, né? E aí a análise vai ser muito semelhante à que vai ser apresentada aqui, tá? Mas vai ser um pouco mais complicada, eu vou mostrar somente os principais resultados. Então, antes de mais nada, para você encontrar a interpretação correta do Laplaciano, você começa com a expansão em Taylor, tá? Então você tem uma função f de x, e nós já falamos em aulas anteriores como é que você expande ela em Taylor, né? Então eu vou fazer uma expansão em série de Taylor no ponto x igual a x médio, né? Eu peguei um valor médio aqui de x, né? Então eu vou fazer essa expansão no ponto x igual a x barra, né? Que esse x barra significa um x médio, tá? Uma posição x média. Pois bem, por outro lado, né, o que nós temos? Nós sabemos que o valor médio de uma função, né, o valor médio de uma função x é dado por 1 sobre L, né, já que é uma dimensão, L é comprimento, né, é o comprimento na qual você vai fazer a integração, né, uma integral no comprimento da função f de x dx, né. O valor médio de uma função é muito utilizado em funções periódicas, né, lá em oscilações, em física 2, etc. Tá? Então eu estou usando aqui a definição aqui do valor médio de uma função, né? Uma função, no caso, contínua, tá? Você também pode fazer uma análise semelhante para uma função discreta. E aí, em vez de ser uma integral, vai ser uma somatória. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha expansão em série de Taylor e multiplicar por o fator de 1 sobre L, integrado em L, né, dx. Multiplicar em toda a minha série, tá? Então, quando você multiplica aqui em toda a série, o que você vai ter? Você vai ter aqui, ó, o que eu acabei de escrever aqui nessas duas linhas. Então, você tem aqui os fatores 1 sobre L, integral em L dx, né, na minha função. No meu valor, o meu valor f de x igual, o valor da função em x igual a x médio, eu vou chamar só de f de x médio, tá? Tá aqui, ó. Aí aqui a derivada da função em x, calculado no ponto x igual a x médio, eu vou só chamar de f' x médio. Tá aqui, ó. E a segunda derivada da função com relação a x, né, calculada em x igual a x médio, eu vou só chamar de f duas linhas x médio. Tá aqui. E assim por diante, f de 3 x médio, f de 4 x médio, tá? E a série continua aqui, vai embora, né? A série de Taylor. Então, o que eu vou fazer agora? Feito isso, eu vou calcular termo a termo dessa série, né? E aí eu vou fazer uma extensão desse resultado, tá? Então, 1 sobre L integral de fx dx é a própria definição de uma função, né, do valor médio de uma função. Então, esse resultado aqui é o valor médio da função f de x, tá? Que eu vou representar por f barra de x, né? F barra é valor médio de uma função. Então, tá aqui esse primeiro resultado, né? Esse primeiro resultado aí, ele está bem aqui no canto, olha. Primeiro resultado, então esse resultado aqui é o valor médio, esse aqui é o valor médio, esse primeiro termo é o valor médio da minha função f de x. Esse termo aqui, o que você vai fazer com ele? Você pode integrar de 0 a L, o valor da função calculado nesse ponto não depende de x, pode sair da integral, e aí fica uma integral de 0 a L dx, da L com L dá 1, só sobra a função no valor do x igual a x médio. Ou se preferir, você pode tirar esse camarada daqui de dentro da integral e fica 1 sobre L, integral de 1 dx L. Então, esse fator todinho aqui é a definição do valor médio de uma função. Só que o valor médio da função, a função que está aqui no meu integrando, é 1. Então, o valor médio de 1 é o próprio 1. Então, vai dar o próprio valor da função aqui, da função calculada no x médio. Então, se você faz por aqui e por aqui, dá o mesmo resultado, ok?
Continuando, então eu peguei esse termo, calculei, agora eu vou calcular esse termo aqui ímpar, aqui, ó, x elevado a 1, aqui, a potência 1, esse termo aqui, elevado a 1. Então, eu vou calculá-lo aqui. Então, você pode fatorar esse camarada, tirar ele da integral, já que a derivada da função calculada num ponto não depende de x. Então, ela pode sair 1 sobre L, x menos x barra dx é o valor médio de uma função. Que função? É a função que está no meu integrando. E a função que está no meu integrando é x menos x barra. Está aqui, ó. Então, o valor médio de x menos x barra, né? O x médio. Então, você tem que, repete aqui a função, da derivada da função no ponto. Então, fica o valor médio de x menos x barra, fica o valor médio de x menos o valor médio calculado a média. Então, repete, o x barra, que é o x médio, continua. O valor médio de um número, x barra, o valor médio de x é um número. Calculado a média dá o mesmo número. Repete somente o x barra. X barra menos x barra dá nulo. Vai dar zero aqui, tá? Então, zera tudo. Então, esse segundo termo aqui, esse aqui deu próprio f de x barra. Esse termo aqui deu zero. Agora, eu vou calcular esse aqui. Esse termo... Tá aqui ele, olha. Então, de forma análoga, você tira a segunda derivada, né, já que não depende de x. O 2 fatorial que dá 2 pode sair. E aí fica 1 sobre L integrado de x menos x barra ao quadrado dx. Isso aqui é o valor médio dessa função aqui. Então, você pode abrir aqui o produto notável, aqui, olha. Quadrado da diferença, fica quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo aqui. Calculada a média. Então, você repete esse fator, você vai ter x ao quadrado, valor médio, menos 2 vezes, né? O valor médio de um número é o próprio número, tá? Aqui x 2 vezes o x médio da média, mais x médio ao quadrado da média. Tá aqui, tá? E aí fica, repita esse termo aqui, 2x, repito também. O valor médio de x é um número. Calculado a média dá o mesmo número, ou seja, dá x barra. X barra com x barra dá x barra ao quadrado. Aqui fica o valor médio de x é um número. Elevado ao quadrado é um número. Calculado a média dá o mesmo número, ou seja, dá o próprio x barra ao quadrado. Aqui você pode calcular aqui, simplificar, né? Se dá diferença, subtrai a concepcional do número maior. Tá? E fica esse fator aqui, tá? Para quem não sabe, x ao quadrado médio menos x médio ao quadrado, isso aqui é a variância de x, tá? A variância de x não é representada por delta x ao quadrado, tá? Uma variância de x aqui. Tá? Lá não, quem estuda a probabilidade, a teoria da probabilidade estatística, né? Você estuda o valor médio, desvio padrão, você estuda a variância, etc, tá? Valor médio, etc. Aqui, então, fica a segunda derivada de x, né? Barra dividido por 2, a variância ao quadrado, tá? A variância de x, né? Variância de x ao quadrado. Aí, agora, nós vamos calcular o quarto termo, que é esse aqui, ó. Calculei o ímpar, par, agora ímpar de novo, elevado ao cubo. Tá aqui. Então, se você faz análise, você fatora aqui a terceira derivada, calculada em x barra, 3 fatorial, o que fica no integrando é x menos x barra ao cubo, valor médio. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo essa base elevada a 1 vezes a mesma base elevada a 2, né? Quando você tem bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 1 é 3, está aqui. Tudo valor médio. Então, aqui, por que eu fiz esse artifício de desmembrar aqui, escrever a potência 3 como sendo a potência 1 vezes a potência 2, né? A soma, perdão, é esse termo aqui elevado a 1 e esse termo aqui elevado a 2, né? Então, aqui, porque esse termo ímpar eu já calculei anteriormente, eu mostrei que o valor médio aqui, para a potência elevada a 1 dá 0, tá?
E para potência ao quadrado aqui, ó, o valor vai dar a própria variância de x. Então aqui você percebe que esse camarada aqui dá zero. Zero vezes a variância de x vai dar nulo. Então vai dar zero. Então todos os termos a partir daqui, ímpar, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim por diante, você pode escrever como sendo essa base elevado a 1 vezes a outra decomposição. Então, sempre esse termo primeiro aqui, você pode reescrever qualquer ordem ímpar em termos da base aqui elevada à potência 1. E esse valor aqui, calculado a média, dá sempre zero. Tá? Então, todos os ímpares vão dar nulo. E todos os pares, agora eu vou calcular esse termo aqui, a quarta potência aqui da minha série de Taylor. Então, se você faz análise parecida, você vai pegar esse valor médio aqui dessa base elevada à quarta potência, quebra em duas parcelas de natureza também par, né? Só que elevada ao quadrado. Então, nós já fizemos isso aqui, mostramos que elevado ao quadrado dá a própria variância de x ao quadrado. Então, aqui você vai ter variância de x à quarta. Tá? Esse termo aqui dá delta x ao quadrado, esse aqui dá delta x ao quadrado. Aqui dá tudo, vai dar delta x à quarta. Né? Você pode fazer isso aqui tranquilamente, calcular o valor médio. Então, a partir daqui, todas as potências pares, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante, na minha série de Taylor, todos eles eu posso escrever como em função dessa potência par aqui elevada ao quadrado. O valor médio de x menos x barra ao quadrado, né? Que dá a própria variância delta x ao quadrado, ok? Então, com isso, eu posso voltar para a minha expansão em Taylor e obter o meu resultado, né? E aí, quando eu volto para a minha expansão em Taylor, eu vou substituir termo a termo aqui, olha. Esse termo aqui, vou substituí-lo, olha. Esse resultado dá o próprio valor médio da minha função, f de x. Aqui vai dar f de x barra. Esse termo ímpar dá zero. Esse termo par aqui vai dar segunda derivada 2 fatorial, a variância ao quadrado de x. Né? A variância ao quadrado. Termo ímpar 3 aqui dá zero. Quarto vai dar quarta derivada 4 fatorial, delta x à quarta. E assim por diante. Aqui vai sobreviver só termos pares aqui, ó. A variância elevada a zero, variância elevada ao quadrado, variância elevada à quarta, sexta, oitava, décima e assim por diante. Aqui na minha série, já que a minha série de Taylor é uma série infinita. Então, continuando, eu vou passar aqui o valor da função no ponto médio para o outro lado. Vou subtrair do valor médio da minha função f de x. Fatoro a minha variância delta x ao quadrado aqui. Aí fica esse termo todinho aqui entre chaves, né? Aqui vai dar 1, aqui vai dar delta x ao quadrado e assim por diante. Passo delta x quadrado para o lado daqui, tá? No denominador desse resultado aqui, tá? E aí eu tomo o limite quando delta x ao quadrado, quando a minha variância tende a zero. Quando eu tomar o limite, quando a minha variância tende a zero em toda a expressão, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse termo aqui, ele não tem variância, então o limite vai dar esse próprio resultado. Todos os termos a partir daqui têm variância, variância ao quadrado, variância à quarta, variância à sexta e assim por diante. Todos os termos a partir daqui, desse termo em diante, né, na minha série infinita, vai dar zero. Só vai sobreviver esse termo aqui, que é a segunda derivada da função calculada em x, quando x for igual a x barra. O valor médio. E aí esse 2 que está aqui no denominador sobe multiplicando aqui para o numerador. Vai dar duas vezes o limite, quando a minha variância tende a zero, do valor médio da minha função f de x menos o valor da função no ponto médio, dividido pela variância delta x. Tá? Então, veja que você tem uma igualdade aqui. Então, você tem a segunda derivada da função, que é uma função, claro, escalar, né? Segunda derivada da função f de x é calculado no ponto x quando x for igual a x barra. Isso é equivalente ao limite quando a minha variância tende a zero do valor médio da minha função f de x menos o valor da função no ponto médio, tá? Dividido por a variância delta x. E aí o que é interessante? Se
o valor médio da minha função f de x for igual ao valor da função no ponto médio, isso aqui vai dar zero, né? A minha variância é diferente, ela vai tender a zero, então isso aqui vai dar zero. E aí, consequentemente, veja, a segunda derivada de uma função com relação a x², calculado num ponto de frente de zero, que é o ponto não trivial, né? Um ponto x igual a x barra, né? O x igual a um valor médio de x, esse valor em geral é de frente de zero, é um ponto não trivial. Então, a segunda derivada da função calculada nesse ponto, ela não é necessariamente zero nesse ponto. Para ela dar zero, significa dizer que é a segunda derivada dela, né, com relação à variável x que é nula, e não necessariamente num ponto específico que é x igual a x barra. Então isso significa dizer que quando esse valor é igual a esse, isso aqui dá zero, significa dizer que a segunda derivada da minha função com relação a x também é nula. Logo, a minha função ela é harmônica. Então veja, na física e na matemática, funções harmônicas são muito interessantes no eletromagnetismo, em física estocástica, em muitos processos da natureza interessantes e relevantes, você pode estudar funções do tipo harmônica. Então funções harmônicas são aquelas que satisfazem a equação chamada equação de Laplace, né? Ou seja, a segunda derivada da função com relação a x é sempre zero. E isso, a interpretação física que você pode dar nesse primeiro momento para uma variável é que quando o valor da minha função, o valor médio da minha função calculado num ponto x a priori qualquer, foi igual ao valor da função no ponto médio, isso aqui significa dizer que o laplaciano dá nulo e essa minha função f de x que eu estou estudando, ela vai ser harmônica, tá? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!